G aqui, depois eu salvo aí. Manda bala aí. Então vamos lá, Didi. Vamos pôr, Didi. Cris, vamos lá. Cris. É que a gente se parece, né? É tudo nordestino, a cabeça não muda em nordestino. Eu dou Estrutura de corporal barba, e né? cabeça é igual, né? Mas Obrigado. Bom, a apresentação do IDB, a gente sempre começa com essa ideia do que é esse produto e do que ele pode alcançar. Geralmente, eu não apresento como uma solução simples para o município, então eu vou trazer. Eu vou te apresentar um material que favorece a inclusão. Porém, ele tem como princípio o desenvolvimento da fluência leitora. A fluência leitora, ela é o que pode gerar um bom resultado de DEB ou não, porque ela vai trabalhar no desenvolvimento de uma leitura fluida, mas também crítica. Então, quando a criança vai interpretar um texto para responder a uma questão, ela precisa fazer de maneira consciente. O que acontece hoje? Boa parte das crianças, o que elas conseguem fazer é decodificar código e não interpretá-los. A gente, então, quando consegue desenvolver um leitor fluente, a gente propicia que ele comece a interpretar de fato o que ele lê. Na interpretação, ele consegue criar contexto de cenário. Quando ele cria um cenário, ele consegue falar sobre. E aí ele consegue ter uma resposta mais correta do que ele precisa escrever. Em contrapartida, ao ler, ele também vai ter o favorecimento da escrita. Porque toda vez que você aumenta o seu acervo, você consegue escrever coisas novas. Então, quando a criança ela é inserida no universo literário, ela fatalmente vai melhorar no seu processo de escrita, no seu processo de criação de textos curtos ou longos e principalmente na interpretação dos textos que chegam. Ela não vai, até brinco sempre, quando a gente chegava na escola, que o professor pedia resumo, geralmente a gente pegava o primeiro parágrafo, pulava 2 parágrafos, pegava trechos. A gente não fazia uma leitura, a gente não entendia que fazer um resumo era ler e depois trazer com as nossas palavras. O professor nunca ensinou isso para a gente. Então, a gente fazia recortes do texto. O leitor, ele consegue falar sobre a obra. E aí a gente fala sobre leitura de deleite. A leitura de deleite é aquela que eu faço para o meu momento de relaxar. Quando a criança gosta do livro, quando ela se interage com o livro de maneira natural, ela passa a buscar novos títulos. Então, o IDB, ele tem a intenção de, para além de trabalhar o movimento de inclusão, mas de uma forma diferente do que está posto hoje, ele trabalha com a ideia de criar alunos que sejam leitores, que é um problema no Brasil e no mundo. O Brasil hoje ele está na posição, se eu não me engano, de número 36 como país que lê. Vou até buscar aqui, porque esses dados são importantes. Eu fiz isso para uma pesquisa recente, mas a gente acaba esquecendo. Então, nós temos hoje boa parte da população lendo apenas metade de um livro durante o ano. E o maior número de pessoas que leem livros estão na escola. Ou seja, se a escola não oferecer, essa criança não vai ler em um outro universo. Então, o IDB também tem essa intenção. É considerado um leitor a pessoa que lê 4 livros por ano. Por isso, o IDB foi pensado com 5 obras. Essa criança já sai de uma margem de um indivíduo que não lê para um indivíduo leitor, porque ela vai ter acesso a 5 literaturas. E não só ela, a família também recebe esse livro. E a família ela vai ser convidada a fazer leitura guiada junto com essa criança. Então, a gente não impacta só a criança, a gente impacta o contexto. Isso pensando no movimento literário apenas, de leitura de livro. Quando nós falamos do processo de inclusão, que o material se propõe a fazer, e aí eu vou trazer como segunda instância, talvez são 3 pilares, o segundo ele é a inclusão, a criança, por não conhecer, ela pode se afastar ou excluir, por não entender o que é aquilo que essa criança está fazendo. A criança com a síndrome, com um transtorno ou até mesmo com uma deficiência. Qual que é a grande diferença? A deficiência, ela é aparente. A síndrome também é aparente. Eu consigo perceber uma pessoa com a deficiência física. Eu consigo perceber uma pessoa com a síndrome de Down pela característica facial ou do próprio corpo. A mão é um pouco menor, um pouco
gordinha. Só que um menino com um transtorno do espectro autista, por exemplo, você não identifica de maneira imediata. E aí ele pode fazer algumas coisas que causam estranheza em quem vê, isso no grupo coletivo. O que esse coletivo faz? Tudo aquilo que eu não conheço, eu me afasto. E aí acontece uma exclusão. Mesmo dentro de um contexto de AT, que é acompanhante terapêutico, os municípios têm nomes diferentes para isso. O apoiador da criança, a pessoa que está na sala. Geralmente o que acontece é, ele pega esse indivíduo, esse menino com TEA, transtorno espectro autista, e faz de maneira isolada as atividades, não interagindo com o grupo. Então as características dessa pessoa, ela não vai ser conhecida pelo grupo, apenas pelo terapeuta. Não existe relação. Se não existe relação, há inserção, não há inclusão. Então, quando a gente trabalha dentro de um contexto onde essa criança entende que características pessoais é diferente em todo mundo, ela não começa a entender a criança como autista. Ela começa a entender a criança por quem ela é, e não por ser autista. E a gente muda a perspectiva do que a gente chama de inclusão hoje no Brasil. Isso, de fato, é incluir. É aceitar dentro da característica que ele tem. Então, se ele precisar sair da sala para fazer alguma coisa, a criança não vai julgar, porque ela sabe que é uma característica da criança. Por isso, o IDB, os investigadores do bem, cada um apresenta uma característica diferente. Então, você tem o menino que é muito esportista, você tem uma menina que é extremamente pesquisadora, você tem um menino que adora comer e ele fala sobre isso, você tem um menino que é o investigador inicial, eu não lembro mais qual é a característica primordial dele, mas cada um tem uma característica tem um que é pessoal. investigador mesmo, né? Ele ganha Investigador, que é o que junta o grupo. É. Esse, que aí ele lê o Sherlock Holmes, fica apaixonado. Então, esses meninos têm características, cada uma diferente da dos outros, mas eles se juntam num coletivo e viram os investigadores do bem. Quando eles começam a entender que o que a criança tem é uma característica pessoal tal qual a deles, eles começam a entender aquilo com naturalidade. Então, o IDB, ele cria um cenário para que a inclusão aconteça a partir dos pares, não como hoje está posto. Quem tenta fazer inclusão é o professor ou acompanhante. Quando a gente desenvolve ambiente, o ambiente é inclusivo, as crianças aceitam melhor. Então, a gente muda completamente como se recebe essas crianças. Como o material vai para casa, a família também começa a entender melhor o que é inclusão. E, lógico, os filhos começam a corrigir falas que são um pouco pejorativas. Porque a criança ela não tem frases, ela não tem palavras, ela não tem enredo de exclusão. Ela aprende dentro da sua convivência social. Então, quando a gente começa a mudar, a sair para a segunda instância, que é a sociedade da criança, a gente muda o contexto. Então, o contexto passa a ser inclusivo. Aí nós temos uma sociedade educadora, que é o que todo município espera. Agora, por que faz tanto sentido trabalhar com todos esses títulos? São 5 obras. O autismo, cegueira, a surdez que não é da criança, mas é dos pais, o que faz com que essa criança não aprenda a falar ou tenha dificuldade de fala, porque ela socialmente não aprendeu, a síndrome de Down e um cadeirante. Eu falo, mas na minha rede não tem essas pessoas com essas características. Eu posso ter um TEA, um surdo, mas não tenho cego. Só que no Brasil, nós temos hoje 18 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência ou transtorno. O número é muito alto. Para a escola falar bem assim, eu não preciso trabalhar isso. É o contrário. A nossa sociedade, hoje, sabe que nós temos 18 milhões de pessoas com algum tipo de transtorno ou síndrome. Então, por mais que essa criança não tenha na escola ou na sua família inicial, pode ter um primo, pode ter um sobrinho, pode ter um tio que tem um filho adotado. Então, essa diversidade de características, ela está posta no mundo. E é a única coisa que nos faz igual. Eu sempre brinco, né? O Evaldo viu. Eu morria de medo de cadeira de roda. Quando eu vi a cadeira de roda quando eu era moleque, eu queria correr, sumir, porque eu não entendi o que era aquilo. Para mim, aquilo era bizarro demais. Eu não tinha acesso. Quando você passa a ter acesso, você passa a entender com naturalidade. E o terceiro pilar da coleção é a inteligência socioemocional. E o que é a inteligência socioemocional? Vou pegar aqui só para falar certinho os 5 pontos.
Uhum. Que eu sou especialista, mas mesmo assim os termos a gente vai fugindo às vezes, né? Inteligência socioemocional, BNCC, deixa eu jogar aqui. Pronto. Aqui, autogestão, amabilidade, abertura ao novo, resiliência e engajamento. Esses são Então, você os falou 5: autogestão, amabilidade. amabilidade, abertura ao novo, Uhum. foi engajamento com os outros e resiliência emocional. Uhum. Então, esses 5 pilares da inteligência socioemocional, eles não nascem com a pessoa. Eles são desenvolvidos a partir da experiência com o meio. Então, se essa criança. E aí tem uma frase do Mandela que eu amo, que é: ninguém nasce odiando ninguém por sua cor de pele, por sua religião ou por sua classe social. Se a gente aprende a odiar, é possível também aprender a amar. Quando a criança tem acesso a essas características, ela passa a reconhecer o outro como parte do todo. Então a gente vai trabalhar o todo para envolver a parte, e não trabalhar a parte para envolver o todo. Uhum. Muda totalmente a nossa concepção. Só que aí essa criança, para ela realmente ter uma inteligência socioemocional, ela precisa passar pelos 5 pilares. E a escola precisa desenvolver isso, porque isso está na BNCC. Se eu preciso trabalhar com o outro, eu preciso ser instruído a trabalhar com o outro. Só que se esse outro tem algum transtorno que me incomoda ou do qual eu não conheço, eu não consigo trabalhar com ele. Ou seja, eu já não consigo desenvolver essa habilidade, essa competência socioemocional. Essa criança já sai atrás de outras pessoas que estão sendo desenvolvidas para isso. O mercado de trabalho da nova geração exige essas competências socioemocionais. Por que isso? Para que essa criança consiga ter resiliência. Resiliência não é algo que nasce com, também é algo que se aprende. E essa sociedade de hoje não tem acesso à frustração como nós tínhamos. É. O que é a frustração? Ah, eu quero assistir amanhã o Castelo Rá-Tim-Bum, mas eu perdi o horário. Você não assiste mais esse episódio. Você só vai assistir agora se tiver um remake no ano que vem. E você precisa lidar com isso. Tentar buscar informação com seus amigos para saber o que aconteceu. A meninada de hoje não tem esse tipo de frustração. Eles vão lá, pegam o horário que eles querem, assistem a hora que eles querem, do maneira que eles quiserem. Segundo ponto é, a gente comia o que era colocado. As crianças hoje têm escolha. Elas comem o que elas querem. Então, o cenário, graças à mudança de capital das pessoas, poder aquisitivo, pelo menos ilusório, fez com que essa criança tivesse muito mais possibilidade de escolha. Só que ter muita possibilidade de escolha é também não se frustrar. Ah, isso aqui não deu certo, então vou fazer outra coisa. Por que eu vou sofrer com isso? E aí, quando vem uma situação adversa, a criança não consegue lidar. Recentemente saiu no jornal um cara que surtou porque o cara encostou no carro dele. Um homem de 1,90 m, mais ou menos, e o cara começou a fazer birra, chorando compulsivamente, e o senhor tentando conversar com ele, o cara não conseguia. Você estragou o meu sonho, você acabou com o meu sonho. Eu pensando naquela cena, enquanto especialista em inteligência socioemocional, e analisando de maneira muito fria, sem saber o contexto, se tem ou não alguma síndrome, o quanto esse menino não passou por frustração na vida, para não conseguir lidar com uma situação tão simples. Porque o cara ainda bateu atrás. Na lei brasileira é muito clara. É. O Bateu, errou. seguro resolve, né? Então Uhum. vejam, quando nós pensamos nesses 3 pilares, eles são essenciais para que essa criança consiga fazer uma prova como o IDEB. Por quê? Primeiro ponto é ter fluência leitora, conseguir ler e decodificar tanto português quanto matemática, que é o que que vai abaixar o resultado do IDEB. Segundo ponto, é adverso que acontece no cotidiano, então às vezes você está fazendo prova, alguém se mexe, alguém tem que sair, isso pode gerar um desconforto. E o terceiro ponto é ter a resiliência necessária para entender que as coisas acontecem dentro de um tempo. Então eu posso até não ir bem numa questão, mas e a próxima? E a outra? É criar tranquilidade para que essa criança esteja pronta para fazer algum tipo de prova como essa. Cara, eu Sem... gostei muito desse ponto aí, que a grande, quando você chega nos municípios hoje, a grande preocupação de todos eles é o IDEB. É o IDEB. Então, eles não querem saber de outras coisas. Então, quando você consegue
linkar isso e demonstrar da forma que você está falando, porque realmente é isso. Quando você fala dessa resiliência, você imagina, ele não consegue resolver a primeira questão, ferrou. Se ele não tem esse preparo, as outras ele não dá conta de fazer mais. Preparo emocional. Ou ele fica naquela ali, maior parte do tempo tentando resolver, quando vê, já está na hora de entregar a prova e ele passou daquilo ali. Maurício, então, esse é um ponto primordial para isso. Maurício, oi. Um outro ponto interessante também aí, que é como a criança aprende o raciocínio, a forma de raciocínio, ela também tende a ser melhor em matemática. Sim. Porque não é que ela não consiga resolver os exercícios, ela não consegue interpretar o que está se pedindo. Interpretar, é o que a gente fala, a criança alfabetizada, né, quer dizer, que lê e escreve com fluência, né, e com sentido e significado, ela melhora em todas as áreas de aprendizagem. É português, é matemática, é ciências, é história, geografia. É o que você falou. Você imagina, eu estava comentando isso ontem com um secretário de educação, ontem à noite. Falei com ele assim, como é que uma criança faz uma prova de matemática se ela não consegue ler o enunciado da questão? Ou até lê, mas não entende. Né? Porque ela lê mecanicamente, vamos dizer assim, é o que está ali, mas não consegue interpretar. Não adianta, é verdade. E essa questão que você falou aí é super importante, porque a questão da frustração das crianças hoje é um negócio impressionante. Eu tenho 5 filhos, tá, Cristiano? A minha filha mais velha... a minha filha mais velha vai fazer 42 anos. Caramba! E os meus filhos mais novos têm 12. É um casalzinho de gêmeos. Entendeu? Então, eu consigo ver exatamente tudo isso que você falou. Né? O que... E obviamente, eu tenho 64. Né? Então, assim, quando eu olho a minha infância, a infância da minha filha mais velha, a infância dos meus outros 2 filhos, que já... A minha filha ainda nasceu analógica. Os meus outros 2 já nasceram semi-analógicos, porque já tinham um mundo digital. E os mais novos, 100% digitais. Né? Então, cara, todo esse contexto que você fala, assim, por isso que eu gosto de entender, e trazer para a realidade, porque eu tenho esse exemplo dentro da minha casa. Então, eu vejo assim, essa questão da frustração que você fala. Pô, a minha filha mais velha tem muito mais resiliência para lidar com uma frustração do que os mais novos. Mas a gente tem uma preocupação tão grande com isso que a gente faz questão com que eles entendam e se frustrem com um monte de coisa. Entendeu? Às vezes dói, que a gente pode até fazer para que eles... Mas tem que ter, né? Tem que ter. Então, vamos lá. Aí, enquanto pai, não, é ótimo. Tem que ser esse bate-papo, porque aí começa a internalizar. Eu adoro, o Evaldo viu. Na secretaria, eu tento sempre buscar com que a pessoa fale, porque se ela começa a falar, eu começo a linkar ganchos da fala dela e aí humanizar essa relação, senão fica tipo, ele veio aqui vender. E não é isso, a gente quer criar parceria. Deixar claro para eles isso. Enquanto pai, a gente precisa ter essa responsabilidade de desenvolvimento da inteligência emocional dessas crianças. O meu filho mais novo, ele tem várias coisas que eu permito que ele se frustre, e aí a minha preocupação, ele é muito bom no futebol. Então a escola, ele vai para o jogo, está precisando de resultado, coloca a Benícia em campo. Existe uma cobrança gigantesca em cima dele quando ele vai para... E aí eu, enquanto pai, começo a falar, não, ele precisa entrar de uma maneira mais natural. Instruir também o educador, porque o educador ele quer resultado, ele quer resposta. Então ele não está muito preocupado com quem é que está trazendo essa resposta. Ele precisa de resposta, porque ele também é cobrado por resposta. Então, o nosso cenário hoje de educação é um cenário que passa por desenvolvimento de pais mais competentes socioemocionais. Então, eu preciso ter a parceria da escola, por isso a coleção ela foi pensada para o desenvolvimento de uma educação parental. Educação parental era que a gente aplicava, era o que a minha mãe aplicava comigo, que eu tento aplicar com os meus filhos o tempo todo, que é olhar a lição da criança, fazer junto com ela, acompanhar o processo. Por que acompanhar o processo? Porque eu entendo em que momento meu filho está, e eu paro de comparar ele com outras pessoas do mesmo cenário, mas em situações diferentes.
Quando eu sei o que está acontecendo, eu fico mais tranquilo. Então, a educação parental, ela se faz necessária dentro do contexto atual de educação, que já não é comum. Os pais hoje, eles entendem que toda a responsabilidade da educação, não só acadêmica, mas também social, é muito mais da escola do que dele. E não é uma verdade. Porque a criança, ela precisa dos dois enredos. Você vai levar para a escola, tá bom? Já falo com você. Meu filho. É aquela coisa da falta de limite em alguns momentos. Eu vou espirrar, peraí, gente. Saúde. Saúde. Desculpa. Nada. Então, a educação parental acontece como? A criança, ela recebe a caixa. Na caixa vem 5 títulos. Esses 5 títulos vêm acompanhados de uma carta. Uma carta para essa família. É como se fosse Agora eu esqueci o termo. Oi? Não, foi... Precisava ouvir aqui, desculpa aí. Eu achei que estava abaixo. Eu esqueci. Tá bom. Enfim, é uma carta, não só uma carta convite, mas é uma carta de intenções, declarando o que é essa coleção, falando da importância da participação coletiva da família nesse processo. Então, de fato, nós vamos convidar. E, para além disso, a coleção, ela é mostrativa, né? A família recebe uma caixa. Nessa caixa é possível colocar a logo do município, alguma coisa que represente o município, e dentro vai uma mensagem do município para essa família. Isso para o prefeito, e porque ele também precisa disso, isso para o prefeito é maravilhoso. Ele vai evidenciar o trabalho que está sendo feito na educação, que é um dos maiores ganchos para quem tem a reeleição. Porque hoje a sociedade é uma sociedade com filhos. Uhum. E muitos deles em escola pública. Se ele evidencia resultados iniciais, nós adquirimos uma coleção, a coleção trabalha inclusão, é tudo tema que está em voga, como o Evaldo muito bem viu. Boa parte dos debates falavam sobre a necessidade da inclusão. Agora, falando sobre isso, no Brasil, a gente tem um atraso significativo. A primeira vez que se fala de inclusão é em Salamanca, na Espanha, em 1996. A primeira lei do Brasil é em 2015. Olha o período que a gente ficou. Uhum. Como crianças do espectro autista não tinham acesso por direito a terapia, medicamento, mais uma lei acontece em 2000, se eu não me engano, 2019 ou 2020, a gente precisa pegar o dado certinho, para incluir as crianças com espectro autista no rol de deficiência, mesmo sendo um transtorno, mas para que ela tivesse os seus direitos garantidos. E 2022, o TDAH também entra para ter garantia de direito. Vocês estão me ouvindo? Acho que eu travei. Tudo bem, então? A gente tá Ouvimos normal. Continuou te ouvindo, só a imagem que congelou. Que travou. Então, no Brasil, o processo de desenvolvimento de pensamento de inclusão ainda é muito recente. Então, os professores não sabem como lidar com isso. Eles precisam de ferramenta. E como que a gente criou uma instrução de ferramenta? O professor tem hoje o livro do professor que está na plataforma digital. Na plataforma ele tem sequências didáticas e nessa sequência didática ele tem material que ele pode baixar para trabalhar com o tema de maneira ampla. Então ele vai trabalhar a fluência leitora, mas também a compreensão de quem é o indivíduo que está chegando. Isso na plataforma. O Evaldo ficou encantado que eu tenho uma pasta que eu levo e mostro algum desses elementos que estão na nossa plataforma. Eu vou pegar, tá aqui pertinho. Tá. Essa pasta é primordial, eu acho, hoje. Eu desenvolvi para formação. Então, é uma pasta grande, porque a gente fez tudo em A4, né? Em A3, desculpa. E aí, dentro, a mulher de inclusão do primeiro município que a gente foi, qual que foi? Maringá. Foi Maringá, foi o primeiro que a gente foi. Quando ela viu esse baralho... esse aí foi Mandaguari, que ela ficou apaixonada. Foi Mandaguari, né? Que ela tem uma professora de Libras lá. Na secretaria. Ela ficou encantada. Ela falou, eu posso fazer tanta coisa com isso aqui?
porque o educador ele precisa construir. A nossa segunda língua no Brasil, qual que é? É Libras. Só que brasileiro não fala Libras. Boa parte das crianças também não. As crianças mesmo surdas. Então, a gente não conseguiu amplamente. Aqui, ela vai brincar, só que ela consegue reconhecer o sinal, o símbolo. A gente, pelo menos, consegue trabalhar o alfabeto em Libras com essa criança, para que ela tenha Deixa eu fazer uma interesse. pergunta. Esse material, ele está na plataforma e Tá a na- escola pode baixar e fazer? Isso, é para a escola baixar e fazer. Todo esse material está na plataforma. Então, a Agora, escola... esse kit que você tem, você que imprimiu, mandou fazer, ou é a mexerica que fez para que você pudesse trabalhar? Não, eu pedi para que eles imprimissem, que eu comecei a olhar, eu falei, isso aqui é muito legal para o professor pegar na mão, o professor precisa tangibilizar isso, então vamos imprimir algumas coisas, o professor tangibilizar, então eu levo na formação. Toda a formação que vai acontecer com eles, eles vão manipular o material para criar estratégia de trabalho com eles. Mas na hora que você leva isso numa reunião de apresentação, o povo fica doido também. Fica. Né, Val? Enlouquece. Cara, tem que pedir um kit desse para cada um. Eu já cantei, mas não adiantou. Não, mas calma. Não fui persuasivo aí. Vou falar com a Alessandra. Encanta demais. Aqui a gente muito tem didático. a criação do texto, ó, pela criança. Então, que a ideia é que eles trabalhem de maneira coletiva, fazendo um resumo do que foi lido no livro. Só que, para isso, a gente já pegou as frases e imprimiu também. Deixa eu achar aqui. Essa formação que você dá, Cristiano, é para os professores. Professores, mas tem um encontro com o gestor também. Ó. Aí a criança lê e tem que construir o texto. Tem algumas atividades que são mais direcionadas, porque o professor precisa também, então com perguntas e respostas, para que a criança escreva. E aí, deixa eu pegar aqui agora. Essa daqui também é muito legal, que é um... Palavra cruzada. Palavra cruzada. E em cima tem as perguntas e frases. E olha aqui Olha o alfabeto aí. O alfabeto já com a letra, ó. O movimento que tem que fazer com a mão para significar. Assim, a gente não vai alfabetizar. Você sabe que na Claro, aqui no Rio Grande do Sul, quando eu fui diretor aqui, a gente dava treinamento para os funcionários em Libras. Então, tem um monte de funcionário de loja. Na época eu tinha, né? Porque hoje tinha um monte de funcionários, principalmente os atendentes de loja, sabiam Libras. Esse é tão importante, porque numa sociedade que você tem um número de pessoas surdas, e a gente tem no Brasil, aqui tem os dados, ó, você consegue tangibilizar isso, cara. Diário do PCD. Eu tinha pelo menos uma pessoa por loja e por turno que sabia que tinha treinamento falar em Libras. Tinha alfabetização em Libras. Eu vou jogar no bate-papo o link do